Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam estudando. Nós estamos aí trabalhando com a banca IBAD. Nós temos trabalhado também com a banca IDCAP. E você que está estudando para o concurso, você está no melhor lugar, que é aqui, com esse grupo. Por quê? Porque aqui você tem questões ensinadas de todas as bancas. Então, você hoje que está aqui neste grupo gratuito, você pode fazer as atividades. E nós vamos estar hoje, olha, corrigindo. Então, quando nós colocamos as atividades para vocês, procurem fazer. E outra coisa, também nos acompanhe lá no nosso canal, indique, né, compartilhe o nosso canal e entre também, se querem passo a passo daquilo que é ensinado, você tem dentro do nosso dentro da nossa plataforma da Hotmart. Ali você tem todo o passo a passo de cada conteúdo. Então eu convido você a compartilhar, a comprar o nosso curso, está um preço promocional, um preço bem em conta, que você pode estudar e será aprovada, tá bom? Aprovado ou aprovada. Você vai sim conseguir, porque você também sabe que o esforço é seu. Nós estamos aqui ajudando, mas você precisa determinar, ter uma postura de estudar e buscar a cada dia melhorar. Mas vamos à nossa primeira questão. Então vamos aqui. Ela está falando o que aqui, ó? Das alternativas feitas está em desacordo com as normas de concordância da língua a seguinte. Então, nós vamos ver aqui, na primeira, gente, tudo que for hoje que ensinar a vocês, é que nós vamos aprendendo. Quando eu falo nós, é porque é eu e Patrícia, nós vamos aprendendo nessa jornada, nessa caminhada de trabalhar na educação, ensinando língua portuguesa. E tem algumas estratégias, e é isso que hoje nós vamos ver. Por isso que eu falei, se você quer passo a passo, você entra no curso que nós temos lá. Aqui hoje nós vamos ver algumas estratégias que você pode usar. Nessa primeira aqui, olha, mas sempre existem traços. O verbo existir. Existem, ó, o quê? Existem o quê? O que é que existem? O que é que existem? O verbo, aqui localizei o verbo. O que é que existem? Traços. Traços, olha, está o quê? No plural. Existem. Esta aqui, eu já sei que está correto. Mas vamos ver as outras. Existem traços. Aqui é o verbo existir, tá vendo? Então, aqui nós temos, olha, sujeito. E nós temos a concordância aqui. Esse está certo. Está pedindo o quê? O que está em desacordo. Então, vamos. Mas sempre há de haver, o verbo ó. Há de haver. Nós sabemos que esse verbo haver, ele fica o quê? Terceira, não é isso? Terceira pessoa do singular. O verbo haver, né? O verbo haver, terceira pessoa do singular. E nós temos ele aqui. Como tem o verbo a do haver, eles estão concordando, tá vendo? Terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, ó, ele está correto. Está correto. Nós estamos perguntando aqui está em desacordo. Vamos ver a próxima. Mas sempre devem existir traços. Ó, o que é que devem existir? Traços. Este aqui também está concordando. Aqui eu tenho o verbo, ó, devem existir traços. Aqui também está correta essa opção. E o verbo aqui é o verbo existir, ó. Está correta esta opção também. Vamos ver aqui a D. Mas sempre podem haver, ó, esse aqui, ó, podem haver traços. Só que aqui eu tenho o verbo haver. O verbo haver, ele está correto aqui, mas está aqui, olha, podem haver, está junto.
Tem a locução aqui. Só que esse verbo que acompanha o verbo haver, ele deveria também estar seguindo aqui, ó. Ele precisaria estar o quê? Na terceira também. Pessoa aqui, ele está flexionado, ele não pode. Então, já que ele não está seguindo essa norma, é ele que não está em acordo, ele está em desacordo. Então, esta aqui que é a opção que nós estamos querendo. Mas vamos ver esse aqui, ó. Mas sempre existe um traço. Existe, olha. O que é que existe? Um traço, ó. Tá vendo? Esse aqui também está correta. O que está em desacordo é a letra D desta primeira questão. Vamos à segunda? O que está aqui, né? Aqui está falando, negar as mudanças climáticas também é um recurso daqueles que preferem escapar de uma realidade com a qual não sabem lidar. Uma variante possível para o trecho acima, mesmo com as alterações de sentido. Olha, mas em que a correção gramatical é preservada, está em. Então, nós vemos aqui de sentido, nós vemos aqui o verbo, a preferência, né? Que nós temos o verbo aqui, ó, preferem escapar de uma realidade a mudar. O verbo aqui, gente, é o verbo preferir. Preferir a, prefere a. Esse verbo, ele pede, ó, a preferência aqui é o a, não tem aqui a concordância pedir, né? Outra, prefere a, alguma coisa, prefere a. Não é aquele verbo que ele pede uma preposição, que ele pede isso, aquilo, não. Pode ser, mas nesse caso o verbo preferir é prefere a. Então tem que ser o que aqui, ó? Prefere escapar de uma realidade a mudar. Só que de uma realidade a mudar, só que isso aqui é o quê? É uma preposição. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o verbo. Então nesse caso, esse aqui não dá para ser. Tá vendo que ele está falando na realidade a qual não sei. O que ele está pedindo aqui, ó? Mas em qual a correção gramatical é preservada? Aqui não é. Não é. Essa aqui está errada. Prefere. Então vamos ver o verbo preferir aqui. Sempre sabendo que é prefere a. Alguma coisa. Prefere a. Então vamos. Prefere antes escapar de uma realidade. Escapar de uma realidade do quê, ó? Realidade a, que está errado, um verbo, tem aqui preposição, não é? Aqui eu tenho do, olha, de mais o. Não tem, esse verbo preferir não é de. Ó, prefere a. Então, o de aqui, ó, o do, preposição, não tem, também está errado aqui, né? Vamos ver aqui. Preferem escapar de uma realidade. Realidade que também não tem. Realidade, uma realidade da qual não tem pronome relativo, não é isso? É a. Prefere a. E aqui não tem, esta também não tem aqui uma correção. Está errado. Não tem como. Preferem escapar de uma realidade a mudar. Olha aqui, ó. Aqui, olha, a. Prefere a mudar comportamentos. Então, esta daqui eu tenho crase, tem um verbo, não é. Eu tenho a B, aqui eu tenho uma preposição, de mais ou também não é. Aqui eu tenho um pronome, que não é, bate com pronome, mas sim com a regência, né? Prefere a. Então, a regência aqui que eu tenho é prefere a. Então, esta é a correta da concordância aqui, né? Da preferência do verbo, né? Que é a. Então, esta aqui é a correta, mas aqui a correção gramatical é preservada. Esta aqui, letra D. Olha que bacana essa questão. Muito boa essa questão, hein? Gente, a banca IBAD, às vezes a pessoa fala a IBAD, a EDCAP, são fáceis. Nem sempre. Precisa estudar. Todas as bancas você precisa estudar. Essa é a verdade. Não tem como, tá bom? Vamos para a terceira, né?
Vou colocar aqui, que é mais rápido. A educação climática é uma ferramenta-chave para a popularização e a democratização da agenda climática. O que está pedindo? A expressão destacada nessa frase tem a função de complemento nominal, predicativo, objeto direto, objeto indireto. Então, a frase que está em destaque é essa, né? Uma ferramenta-chave. O que eu olho aqui? Aqui antes eu tenho um verbo aqui, ó. Eu tenho um verbo. Esse verbo, gente, é chamado verbo, é do verbo ser. É do verbo ser. O verbo ser, ele é o quê? Um verbo de ligação, né? É um verbo de ligação. Verbo ligação. Então, se é um verbo de ligação, não o verbo ser, o sou, tu és, ele é, e eu tenho outros verbos de ligação, o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar. Ser, estar, ficar, permanecer, esses são verbos de ligação. Então, quando eu tenho verbo de ligação, o que eu tenho? Verbo de ligação, eu tenho predicativo. Se eu tenho predicativo do sujeito, quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo, vou colocar aqui, do sujeito. Predicativo do sujeito. Né? Deixa eu acertar isso aqui no meio, ficou embolado isso aqui, ó. Eu tenho o predicativo do sujeito. Então, como eu tenho o predicativo do sujeito, um verbo ser, eu venho aqui, olha, gente, eu venho aqui e elimino isso aqui. Porque quando é que eu vou ter objeto direto e indireto? Quando eu tenho um verbo que expressa uma ação, um movimento, não o verbo de ligação, que indica um estado, uma condição, mas sim um verbo que expressa uma ação. Então, nesse caso aqui, olha, como eu tenho verbo de ligação, eu não tenho objeto. Eu corto, esse negócio aqui, eu corto aqui também. Para complemento nominal, olha só, para o complemento nominal, eu tenho o quê? Uma preposição. Eu tenho o que não tem? Tem preposição. Esse aqui é verbo de ligação, né? Então, complemento de quê? Complemento do nome. Para ser complemento nominal, é um complemento do nome. Aqui não é um complemento de nome. Aqui eu tenho o verbo. Se eu tenho verbo, não é também complemento nominal. Como eu tenho verbo de ligação, isso aqui é o quê? É o predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, eu venho aqui, é o predicativo. Tá vendo? Porque no verbo de ligação tem o predicativo do sujeito. Eu tenho aqui o verbo de ligação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho predicativo. Mas eu não tenho o quê? Eu não tenho complemento nominal, eu não tenho objeto direto e eu não tenho objeto indireto. Gente, isso aqui são estratégias fáceis de você olhar e fazer e analisar. Você não fica perdendo muito tempo. Agora estude. Vai lá no nosso curso e estude passo a passo. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Vamos ver a quarta questão que diz aqui. Vamos ver, aqui está falando é que, como eles já gozam de liberdade para sair, festejar e comemorar. O como ele está exprimindo o sentido. Então, nós temos aqui semântica, o sentido da palavra. Vejam só, gente, isso aqui é uma estratégia. Se eu tenho o como, pode ser igual, essa estratégia eu posso trocar por já que, tá? Eu posso trocar por já que. E aqui eu faço o quê? Olha, é o sentido. Se não tiver prejuízo, você pode colocar, como estou falando com você aqui. Por quê? Se já tem isso aqui, olha, eu tiro, por exemplo, isso, eu tiro esse como, né? O como que está em estudo, eu tiro esse conectivo, aqui coloco, ó,
E que eu coloco já que. Tem prejuízo na frase? Já que eles já gozam de liberdade, não tem prejuízo. Isso é uma estratégia que eu posso usar. Por quê? Esse como, se tem o como, você pode saber que ele vai ser causa. Ele vai ser causa e eu estou usando um conectivo, né, de causa que não vai ter prejuízo. E se não tem, eu posso saber que isso aqui, 99% é causa. E você pode usar essas estratégias. Tem prejuízo aqui na frase? Não. É que, já que eles já gozam, ó, não tem prejuízo. Já que eles já não tem prejuízo. Então você pode fazer esta estratégia certinho. Quer mais? Está estudando no curso. Por quê? Porque nós estamos falando sobre as orações subordinadas, nós estamos vendo orações coordenadas. Então, quando estamos vendo as conjunções conectivo, que é relacionada a essas, né, conjunções, nós precisamos ter um estudo mais profundo. Então, nós vamos pegar e vamos estar dentro ali, estudando passo a passo no curso. Isso aqui são estratégias, mas você pode fazer que dá certinho. Não pode ter prejuízo na oração, tá bom? E vamos para a quinta questão agora. Gente, agora a quinta questão, nós vamos ver aqui saber se o outro já havia arrumado o ninho para ele pôr seus ovos. Nós estamos aqui vendo as orações, né? Pelo que temos aqui, as orações subordinadas. E oração subordinada, substantiva, nós temos aqui adverbiais também, e essa daqui, adjetiva. Por exemplo, para eu ter uma oração subordinada adjetiva, eu tenho que ter pronome relativo, né? Tem o pronome relativo. Para eu ter a condicional aqui, antes é a condição, ó, saber se o outro já havia arrumado o ninho, não tem condições. A própria oração não tem sentido de condição, de ser condicional. Tá vendo? Mas vamos ver. Adverbial, concessiva. Concessiva, não temos aqui. Você estudando, você percebe que nós não temos essa daqui. Concessiva. E o que eu posso ver aqui? Então, vamos ver. Para eu ter uma oração, uma substantiva predicativa, olha, então esse aqui eu já tiro, que não tem pronome relativo, eu já vou tirar também. Ó, não tem pronome relativo. Aqui não tem pronome relativo. Eu já tiro, então eu descarto. Um adverbial condicional não está indicando aqui o sentido de condição nenhuma. Agora, para substantiva predicativa eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um verbo de ligação aqui. Verbo de ligação? Não tem um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, né? Como eu falei lá. Então, predicativa não tem o verbo de ligação. Então, essa daqui, olha, eu já elimino também. Aqui não está indicando a condição, não vai ser. Então, eu tiro. São as condicionais, né? Um advérbio condicional não tem aqui. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o ser. O ser, eu posso fazer o seguinte, o ser, ele já expressa uma oração subordinada, substantiva. Saber eu posso ainda trocar aqui. Se eu trocar, eu posso trocar por isso. Saber isso. Saber isso. Se o outro já havia arrumado o ninho. E o ser, ele já é uma conjunção integrante. O sei que, conjunção integrante que está dentro das orações subordinadas substantiva. Oração subordinada substantiva. Agora, olha aqui. Saber, quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o quê? Sabe o quê? Isso. O verbo aqui, olha, o verbo, ele é um verbo transitivo direto. Sabe o quê? Isso.
transitivo direto. Não tem auxílio da preposição. Então, eu tenho aqui uma o quê? Uma oração o quê? A substantivo objetiva direta. Sabe o quê? Isso. Aqui, ó. Verbo transitivo direto. E se o verbo é transitivo direto, ele tem o quê? Ele tem o objeto direto. Olha que bacana, gente. Verbo transitivo direto. Então, eu tenho aqui, olha, você vai colocar verbo aqui, né? Verbo transitivo direto, que é igual objeto direto. Então, aqui eu tenho essa questão aqui, ó, a correta. Esta é a correta. Passo a passo no nosso curso. Chegando à sexta questão, gente, vamos ver aqui, ele está pedindo o lhe, não é isto? Eu até coloquei, já destaquei o lhe, ele quer saber como sujeito. Quando sujeito, nós temos quando ele está, né, no infinitivo, ou acontece também com alguns verbos que nós temos aí chamados de causativos. Aí ele pode sim também ser sujeito. Mas vamos ver aqui que o lhe, vou colocar aqui, o lhe, ele pode ser um complemento nominal quando ele tiver um verbo de ligação. Complemento, colocar assim, complemento nominal, quando ele tiver o quê? Um verbo de ligação. Se ele tiver um verbo de ligação, ele pode ser um complemento nominal. Então, nós temos aí. Então, nós temos, por exemplo, aqui, olha, aqui embaixo, gente, que dificuldade. Ó, o filho sempre lhe foi submisso. Foi é do verbo ser. Aqui eu tenho o quê? Um verbo de ligação. Quando eu tenho esse verbo de ligação, eu tenho o lhe aqui, ó. Então, nesse caso, o lhe ele pode ser o quê? Ele pode ser um complemento nominal. Está vendo? Mas o lhe aqui, ó, seguir-lhe os passos. Seguir, ó, seguir o quê? O que eu tenho aqui? Seguir o quê? Ó, seguir a quem? Seguir o quê? Ó, tá vendo? O que é que seguir? É seguir o quê? É um verbo. Seguir o quê? É um verbo transitivo direto. Seguir o quê? Os seus passos. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um adjunto de nominal aqui, ó. Adjunto. Aqui eu vou ter uma adjunta de nominal. Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo transitivo. O lhe aqui, ó, eliminado. Seguir o quê? Os seus passos. Os seus passos aqui, o, ó, esse aqui é um adjunto adnominal. A, quando está junto de quê? Do substantivo, ele exerce a função de quê? De adjunto adnominal. E o lhe aí já foi. Então, ele pode sim, vejam só. E aqui eu tenho o quê? Seguir o quê? A ele. Seguir o quê? A ele. Então, aqui em cima, eu tenho o quê? Olha, eu tenho o a como verbo, né? E eu tenho também o verbo transitivo. Aqui em cima eu tenho para lhe dar ou dar aqui. Então, isso aqui, ó, o adjunto adnominal, que eu já vi aqui, eu já eliminei aqui, porque aqui eu só mostrando para vocês verem. Aqui já eliminei o adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, tem verbo aqui? Então eu vejo aqui, ó, tem verbo de ligação? Não tem verbo de ligação. É isso que eu quero mostrar. Aqui, tá vendo? Aqui não tem, eu li aqui no caso aqui, como um complemento nominal também, ó. Eu li como complemento nominal é verbo de ligação, então não tem. Aqui, complemento nominal, então não tem, eu já tiro, tá vendo? Eu já vou tirando. O verbo que eu tenho aqui é qual? Eu tenho o lhe, eu tenho o verbo dar. Dar o quê? Ó, dar o quê? Ó, o lhe aqui. Lhe dar o quê? Uma notícia. Então, esse aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo, dar o quê? Um verbo transitivo direto. Dar o quê? Uma notícia. Uma notícia. A quem? Ó, dar uma notícia. Só que esse verbo,
Dar uma notícia a quem? A ele. A ele quem? O lhe. E quando eu faço a pergunta a quem, nesse caso eu vou ter o quê? Quando eu uso a preposição, o que eu vou ter? Um verbo transitivo indireto. Então, esse a ele aqui, o verbo aqui, o lhe é um verbo, o dar a quem, a ele aqui está no lugar aqui, olha, né? Do lhe, que vai ser um verbo transitivo indireto, a quem? Porque pede dois complementos esse verbo. Dar o quê? Uma notícia grave. A quem? A lhe, ele. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ó, verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o que aqui? O lhe, que é o verbo, que é o quê? Se eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter o objeto indireto. Verbo transitivo, direto e indireto. Que eu vou ter o quê? O objeto indireto, no caso aqui, que é essa questão aqui, ó. A quem? A ele. O lhe está exercendo a função, né, de objeto indireto. Isso aqui é estudar, isso aqui é um pouco complexo, tá vendo, gente? Mas vale a pena, tá bom? Então, eu tenho verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto, que aqui esse verbo eu posso fazer duas perguntas. O quê? Uma notícia. A quem? Ó, a quem? Ele. O ele está aqui, o lhe, que está na função de objeto indireto. Verbo transitivo, né? Direto e indireto. Eu tenho o objeto indireto, que vai ser essa questão que está aqui. Ficou boa, né? Mas precisa estudar a função dos pronomes, né? Adjunto aqui não tem indicando tempo para ser um adjunto, não tem, então vai estar fora. Nós não temos o verbo de ligação, não temos. Complemento nominal já coloquei aqui, para ser tem que ter o verbo de ligação. Para ser também o adjunto que nós vimos aqui já, não tem como nós temos aqui o objeto indireto que o lhe está exercendo essa função aqui de objeto indireto. Gente, nós temos a última questão. A última questão, ela está falando, olha, está nos dando o quê? Esse conhecido ditado popular ganha sentido quando chega à adolescência. Nós temos aqui, está pedindo o substantivo sublinhado exerce a função sintática de predicativo, objeto direto, adjunta adverbial de tempo, sujeito a posto. Para ser aposto, tem que ter vírgula, tá entre vírgula, pontuação, né? E aqui nós temos predicativo, verbo de ligação. Olha aqui, olha o verbo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a palavra sublinhada, a adolescência. Qual a função sintática? Aqui eu vou perguntar, eu localizo o verbo. Vamos procurar. Eu localizo o verbo. Eu faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. Então, vou fazer logo esse. Porque eu faço assim, verbo, sujeito, verbo, complemento. Não é assim? Então, quem é que? Quem é que chega? Quem é que chega? A adolescência. Olha, a resposta já tem aqui. Quem é que chega? A adolescência. Está a parte sublinhada, a adolescência. A resposta aqui é o quê? É o sujeito. Vamos ver aqui, letra D. Quem é que chega? A adolescência. Então, aqui eu tenho o verbo chegar e eu tenho aqui o sujeito. Fácil, né, gente? Então, eu tenho aqui a sétima questão terminada e vamos estudar. O curso é todo completo e vocês conseguem